Muito bem, vamos para a quinta-feira. E a quinta-feira o título é Eu sou a ressurreição e a vida. E o versículo João 11:25. Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vou começar voltando a João 11 e lendo os versículos seguintes, os versículos de 11 a 13. Então aqui o Senhor Jesus avisou para os discípulos, deixou bem claro. Ele disse, nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou para despertá-lo. E aí os discípulos mais uma vez não entenderam. E disseram no versículo 12, Senhor, se ele dorme, estará salvo. Eles não estavam entendendo, quer dizer, se ele está dormindo, então quer dizer que ele está bem. E aí o Senhor falou bem claro, versículo 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E aí no versículo 14, Jesus fala claramente, Lázaro morreu. Então aquela notícia para eles foi um choque, porque até então eles estavam confiando no Senhor, mas confiando segundo a sua lógica. A mesma lógica que Maria e Marta tinham. Não adianta nós confiarmos em Deus seguindo a nossa lógica. Eu vou confiar que Deus ele vai curar naquele momento e vai acontecer isso. É igual Naamã, quando ele vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu fala para ele fazer algo totalmente fora da lógica dele. E ele sai bravo. E ele diz assim, eu achei que ele viria ao encontro do leproso, colocaria a mão no lugar da lepra, invocaria o seu Deus. E ele já tinha até o ritual preparado. Não é assim, irmãos, que se anda por fé. Por fé nós andamos segundo a palavra de Deus. Agora veja no versículo 15, o que o Senhor diz. Ele diz assim, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. É o que eu expliquei no áudio da quarta-feira. O Senhor esperou exatamente para que despertasse também a fé nas pessoas, para ver, olha, Lázaro já está morto faz 4 dias e foi ressuscitado. Então o Senhor diz claramente, que ele fala, eu me alegro de não ter ido para lá, para que vocês pudessem crer. E aí versículo 16, Tomé disse assim, vamos também nós para morrermos com ele. Aqui, irmãos, a impressão que eu tenho, isso é uma impressão minha, é que Tomé, talvez eu esteja errado, mas a impressão que eu tenho aqui é que Tomé foi meio irônico. Por quê? Porque eles estavam com medo de serem apedrejados pelos judeus. Então, quando o Senhor revelou todo o plano, nós vamos para a Judeia, mas na verdade nós vamos para Betânia, não é? Que era ali próximo, era na região da Judeia. Aliás, na Judeia, não é? Próximo a Jerusalém. Uma aldeia próxima a Jerusalém. Então a impressão que eu tenho aqui é que Tomé, ele disse assim, se nós formos, é como se ele dissesse assim, se nós formos para lá, então Lázaro está morto, e se nós formos para lá, nós vamos morrer também, porque nós vamos ser apedrejados. Então dá essa impressão, sabe? E a gente sabe, Tomé, ele era uma pessoa difícil a crer, mesmo vendo o Senhor, vendo os milagres que o Senhor fez, a palavra do Senhor se cumprindo. Quando o Senhor ressuscitou, Tomé, ele faltou àquela primeira reunião em que o Senhor aparece e ele foi muito firme, enfático em dizer, se eu não vir o Senhor, se eu não tocar nas mãos, nas feridas, eu não vou acreditar, não vou crer. Esse era Tomé. Então aqui, irmãos, Tomé, pela razão, falou, bom, Lázaro morreu, não adianta mais ir. Se a gente for para lá, a gente vai morrer também, porque a gente vai ser apedrejado. Mas a questão, irmãos, eu volto naquilo que o Senhor falou da luz e das trevas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Irmãos, enquanto nós estamos na presença do Senhor, fique tranquilo, porque o Senhor está nos guiando para o reino. Volto a dizer, 2 Pedro 1,19, a palavra profética ela brilha como uma candeia nessa noite de trevas, e ela brilha para nos levar para o reino. E com relação à morte, irmãos, veja, eu quero ler aqui na página 31, que fala um pouco sobre o que acontece para onde vai um cristão, alguém que crê, não é? Quando ele morre. As pessoas elas acham que
após o Novo Testamento, após a crucificação de Cristo, todo aquele que morre vai para o céu. E lá ele está vivendo, aguardando a volta do Senhor para um novo céu e nova terra. Mas o que a palavra nos diz, irmãos, o que a palavra nos diz com clareza, é o trecho de Lucas 16. É a história do rico e de Lázaro. E eu preciso explicar um princípio aqui. Isso não é uma parábola. Por que não é uma parábola? Se você pegar todas as parábolas que o Senhor diz, veja, há um princípio na Bíblia. Lógico, não é só na Bíblia, é um princípio de Deus. Deus não pode mentir. Então, se é uma parábola, você pode notar, ele não coloca nomes, ele só coloca adjetivos. Então ele fala da viúva, do juiz iníquo, do semeador, do bom samaritano, mas ele não dá nomes. Quando o Senhor dá nome a alguém na Bíblia, é porque isso não é uma história, não é uma parábola, é porque aconteceu. Então o caso do rico e do Lázaro é uma história contada por Jesus que aconteceu. Nós não sabemos se aconteceu enquanto o Senhor contou ou se aconteceu antes. Ou até depois, enfim, o Senhor é soberano, ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele conta a história do rico e do Lázaro, ele está dando detalhes do lugar para onde todas as pessoas vão quando morrem. Aqueles que creram no Senhor, aqueles que são salvos, eles vão para um lugar chamado paraíso ou seio de Abraão. Então é aí que as pessoas acham que o paraíso está no céu, mas não é assim. Nós não temos essa clareza na Bíblia, não temos essa palavra na Bíblia. A palavra clara é essa de Lucas 16. E ali o seio de Abraão, há uma divisão, é o Hades, nós chamamos de Hades. Ali há uma divisão, um grande abismo. E do outro lado há um lugar de tormento. Então, os que estão no lugar de tormento não conseguem passar para o seio de Abraão, e os que estão no seio de Abraão não conseguem passar para o lugar de tormento. Se você quiser, você pode ler isso em Lucas 16, a partir do versículo 19. Eu gostaria de ter tempo de esmiuçar algumas coisas aqui, mas infelizmente eu não vou ter esse tempo, então eu vou ler aqui na página 31, a partir do segundo parágrafo. O apóstolo Paulo revela o sentido de dormir em Cristo quando afirma que não precisamos ficar tristes pelos entes queridos que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aqui dormir quer dizer morrer. Se algum ente querido nosso creu em Jesus e morreu, dizemos que ele morreu em Cristo. Na verdade, porém, ele não morreu, apenas dorme. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 14. Ao voltar em sua segunda vinda, o Senhor Jesus trará consigo os que dormem. Vou continuar. Todas as pessoas, quando morrem, vão para o Hades. Lá há duas seções. Uma é onde está Abraão e a outra é onde há tormentos. Os que creem em Jesus vão para a seção onde está Abraão, que é um lugar prazeroso. Os que não creem vão para a seção de tormentos. Por isso, vamos salvar o máximo de pessoas possível, destinando-as ao lugar prazeroso, pregando-lhes o Evangelho, mesmo que seja num encontro rápido na rua, e levando-as a invocar o nome do Senhor. Sempre que uma pessoa for salva, será uma menos na seção de tormentos. Me falta pouco tempo, então não consigo esmiuçar, dar detalhes sobre algumas coisas que tem nessa história, algumas coisas que nós sabemos que acontece quando um cristão morre. Mas vamos prosseguir em João 11. Assim que o Senhor chega na aldeia, o versículo 17 diz que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém, não era longe. E aí eu vou continuar lendo o trecho de João, versículo 19. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Isso é normal, irmãos. Quando a gente sofre uma perda muito grande, há uma tendência
de nós colocarmos a culpa em Deus, como se... por isso que talvez Maria tenha ficado ainda tão meio anestesiada. Tanto é que você vê depois ela fala: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, isso é uma tendência nossa, do ser humano. Mas nós precisamos ir contra essa tendência e sempre crer no Senhor. Crer, por exemplo, que se um ente querido nosso morre, ele está num lugar chamado paraíso, no seio de Abraão. E aquela história de Lucas 16 não mostra que eles estão dormindo no sentido da alma. Dorme o corpo, mas a alma, ela não está dormindo. Então você vê, por exemplo, o rico conversando com Abraão. Ele vê Lázaro, ele reconhece Lázaro. E até ele pede: olha, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e molhar a minha língua, porque eu estou em tormentos. Aí Abraão falando com ele, apesar de não ouvir Lázaro, Abraão está falando com ele. Não tem sentido você estar num lugar aprazível, no paraíso, se você estiver dormindo na sua alma. Se a hora que você morreu fisicamente, você apaga, e aí só a hora que o Senhor voltar é que você vai... Não tem sentido isso. O próprio Senhor, quando ele disse que ele foi ao coração da terra, ele ali falou aos espíritos em prisão. Isso está em Pedro. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz que ele queria partir desse corpo para estar com o Senhor. Quer dizer, se o apóstolo Paulo tem conhecimento de que uma vez que ele morresse fisicamente, ele ia apagar, dormir até a volta do Senhor, então ele não diria isso, que ele estaria com o Senhor. Então por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa alma, quando ela vai para o Hades, ela vai, irmãos, para um lugar de gozo, um lugar de consolo. Então se você perdeu um ente querido seu, um cristão, saiba que lá ele está consolado, gozando da presença do Senhor, desfrutando, assim como Lázaro estava desfrutando ao lado de Abraão, ao lado de outros irmãos do passado que também estão lá. Outro trecho, o quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, esse altar é a terra. Por quê? O altar, após o Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado, é o lugar onde você serve a Deus. É o lugar onde nós estamos. Então esse altar representa a terra. Quando o Senhor Jesus morre, ele diz que ele estava indo para o coração da terra. Não quer dizer que é fisicamente embaixo da terra, mas é um lugar onde, provavelmente uma outra dimensão onde nós não temos acesso. Tanto é que você lê a história em Lucas 16, você vê que a alma de Lázaro é levada pelos anjos. Ali fala especificamente isso. Então vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, quer dizer, eles não estão apagados. Não é que eles dormiram e vão acordar. Eles clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, ali, depois no versículo 11, fala: foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Quer dizer, ainda tem irmãos nossos, e quando eu falo irmãos nossos é toda a igreja, o cristianismo, que vão até a volta do Senhor, que vão dormir no Senhor. Então, irmãos, aqui mostra um pouco sobre essas passagens do que há ali no seio de Abraão, de como é no seio de Abraão. Nós temos essas passagens, mais do que isso nós não temos. Mas por que eu estou falando isso? Caso você tenha perdido um ente querido, saiba, querido irmão, querida irmã, que ele está consolado, como Paulo diz, na presença do Senhor. Imagina você, um cristão, viveu a vida inteira servindo o Senhor e agora você está na presença do Senhor. Então, não é algo... assim, o sofrimento é para nós, mas não para aqueles que foram, para aqueles que dormiram. Quando a Bíblia fala de dormir, ela não está falando da alma. A nossa alma não dorme. Quando você dorme, você pode perceber, você sonha. Então isso é a nossa alma, a nossa mente trabalhando. A nossa alma é eterna.
Ela nunca dorme. Então, no sentido de dormir que o próprio Senhor falou, é o corpo, o físico, nessa terra. Infelizmente, irmãos, eu não tenho mais tempo. Eu gostaria de ter tido mais tempo para tocar nesses pontos e para continuar nessa quinta-feira, o que acontece ali com o Senhor Jesus, com Marta e Maria. Vamos ver, talvez amanhã a gente consiga tocar um pouco mais nisso. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.